Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos à aula de ultrassonografia. Esse episódio aqui é sobre avaliação do abdômen no ultrassom durante a avaliação antropométrica. Se você não sabe, eu estou gravando aqui uma série de vídeos sobre interpretação dos achados na ultrassonografia na avaliação antropométrica, que eu tenho feito aqui no consultório há muitos anos e eu vejo que poucas pessoas sabem interpretar. E, inclusive, já tem um vídeo gravado, né, o primeiro dessa playlist aqui, que é sobre ultrassom. O que ele é, como é que ele funciona, limitações, vantagens, desvantagens, que se você não viu, eu recomendo fortemente que você veja ele antes de ver esse daqui. Dá um pause, abre outro vídeo e depois volta para cá. Me apresentando aqui de novo, meu nome é Rodrigo, eu sou formado em Nutrição em Ciências do Esporte pela Unicamp, fiz minha graduação sanduíche na Universidade de Queensland e meu mestrado na Universidade de Barcelona. Tenho algumas especializações na área de bioquímica, fisiologia do exercício, farmacologia e inclusive na parte de oncologia, que é um outro braço dos meus atendimentos. Aproveita e já segue aqui o canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais, me segue no Instagram. Sem problema vocês compartilharem as videoaulas que eu estou deixando aqui, que é para isso mesmo que eu estou gravando, para que mais pessoas entendam sobre ultrassom. E enquanto vocês fazem isso, eu vou falando do podcast, o Prescrição Dietética, que é um projeto que eu desenvolvi há uns 2 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, dependendo de quando você vê esse vídeo, que eu tenho vários casos clínicos do consultório que eu gravei, organizei tudo, falando como é que a pessoa chegou, o que estava acontecendo, como é que a gente trabalhou, intervenções e os resultados, os outcomes dessa intervenção. Porque eu tenho muito caso relativamente raro aqui no consultório, eu não trabalho muito com coisas comuns. Coisas comuns acontecem também, mas com uma certa frequência aparecem coisas raras. Então eu achei que esse conhecimento não podia ficar guardado só para mim e eu coloquei lá no podcast. Está disponível no Spotify, está disponível no Deezer e em algumas outras plataformas de streaming, se vocês forem dar uma procurada. Também sintam-se à vontade de compartilhar os episódios de podcast. E não esqueçam de, se forem compartilhar no Instagram, me marca, @chaves.rod. Mas vamos lá. Avaliação por ultrassom no abdômen. Lembrando para vocês que o equipamento que a gente usa é o Bodymetrics, é o único que a gente tem validado aqui no Brasil. Deixo bem claro que eu não sou patrocinado pela marca, não tenho relação nenhuma com a marca, eu não tenho interesse nenhum com isso daqui, além de que vocês entendam melhor como é que funciona a avaliação. E é um probe que vai emitir uma onda e vai identificar a espessura dos tecidos. E o software vai traduzir isso daí em uma imagem que a gente pode quantificar em milímetros. Por que eu vou avaliar o abdômen? Qual que é a minha utilidade de avaliar o abdômen, além de comparar o paciente com antes e depois dele mesmo, ver se está reduzindo as espessuras de gordura, aumentando de massa muscular ou outras coisas. A gente tem esse trabalho que avaliou a relação entre... Deixa eu tirar minha carinha aqui para vocês verem melhor. A relação entre gordura subcutânea, tecido adiposo subcutâneo e síndrome metabólica. E eles viram que nos grupos onde a gordura subcutânea estava alta, era diferente da que a gordura profunda estava alta. Gordura profunda, a gente vai ver que nas imagens de ultrassom, dá para ver claramente o que é gordura profunda, o que é gordura subcutânea em si. E quando eu digo cutânea, não é gordura visceral. A visceral está separada aqui nesse trabalho, que é esse VDAT. E os que tiveram maior gordura profunda tiveram piores toxinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, maior resistência à insulina, um HOME-R pior, maior IL-6, lembrando que esse IL-6 aqui é de tecido adiposo, não é de músculo, então ele é pró-inflamatório. Então, tiveram resultados piores em relação à síndrome metabólica. Então, uma pessoa que tem esse tecido adiposo profundo muito grande, ela tem maior risco do que alguém que tem a maior, mesma quantidade de gordura subcutânea dela, só que tem um tecido adiposo profundo menor. Quando eu mostrar as imagens, isso vai ficar mais claro para vocês, mas essa é uma importância da gente também medir o abdômen das pessoas. Então vamos lá. Eu sempre deixo esses flashcards aqui de anatomia do meu lado, que é para me guiar. Isso aqui é para explicar para o paciente também o que a gente está medindo. Isso aqui é do abdômen. O que a gente está medindo, o que a gente está vendo, para poder explicar para ele também. Então, para vocês que estão vão vendo esses videoaulas aqui, vamos pensar que a gente tem a pele, embaixo dela vai ter a gordura, embaixo vai ter a massa muscular. A gente tem essas faces, face subcutânea de Camper, face subcutânea de Scarpa, que são esses tecidinhos bem fininhos aqui que vão separar os tecidos. Então, através da identificação dos tecidos, eu consigo separar o que é o que. Se você ainda tem um pouco de dificuldade nisso, vê lá a primeira videoaula de introdução que eu explico um pouco melhor
e mais aprofundado como que essas imagens são traduzidas no software. Então vamos lá, vamos medir o abdômen. Eu costumo fazer 2 cortes, transversal e sagital do abdômen. Dependendo, já fiz outros para, por exemplo, avaliar a diástase, que seria o abdômen total. Eu vou do lado esquerdo para o lado direito. Mas normalmente eu meço só um lado dessa pessoa, a não ser que ela me fale que por algum motivo um lado é maior do que o outro, um lado tem mais gordura do que o outro, enfim. Aí eu posso fazer 2 imagens, direita e esquerda, para poder comparar. Mas a gente tem aqui no abdômen, momento anatomia, a gente vai conseguir avaliar facilmente o reto abdominal, que é essa musculatura aqui. A gente consegue avaliar oblíquo, tanto oblíquo externo quanto oblíquo interno, que está mais para baixo, e o transverso abdominal, que está lá dentro. Essas musculaturas a gente consegue avaliar facilmente. Obviamente, se você passar ultrassom em outras partes do corpo, você vai ver outras musculaturas. Mas sempre tenta seguir o feixe da musculatura, que vai ficar mais fácil de ver a imagem. Pensando aqui num corte transversal, um corte horizontal, aqui eu deixei o plano para vocês verem, eu vou ver a imagem nesse plano aqui. Então, como se tivesse cortado a pessoa no meio, e eu vou ver por dentro dela. Eu vou pegar na cicatriz umbilical em direção à lateral do corpo, passando ali por cima da crista ilíaca anterior. Não vou passar na crista ilíaca, eu passo um pouquinho em cima dela. Se eu realmente cortar a pessoa e olhar ela por cima, eu vou ver essa imagem, que é outra imagem também que eu deixo sempre aqui nos meus flashcards de anatomia para explicar para o paciente, porque quando eu coloco a imagem é assim que ela aparece no software. É um desses daqui. Enfim, vocês estão vendo a imagem, é o mesmo flashcard que eu tenho. A imagem que eu vou ver é nesse sentido da setinha até aqui, porque eu comecei a lateral da cicatriz umbilical, que seria aqui na linha alba, né? Para a lateral do corpo. E esses são os folículos que eu vou ver. Eu consigo ver a gordura subcutânea, essa cavidade aqui é o reto abdominal, o transverso abdominal é mais interno, oblíquo externo, e a metade aqui é o oblíquo interno. Quando eu faço imagens, aqui a cara do software, eu escolho ali o abdômen. Nesse caso, ele já me dá o abdômen transversal, ele me fala de onde que eu tenho que ir, para onde que eu vou, a partir de onde, para onde. Mas no caso do abdômen sagital, que seria de cima para baixo, ele não me dá, mas eu posso adicionar essa imagem e quando eu for fazer o relatório, eu escrevo lá abdômen sagital, abdômen transversal, para quem está lendo saber o que a gente está observando. A imagem é assim, essa aqui é a imagem crua. Então, a minha lateral esquerda, lembrando que a imagem é sempre construída da esquerda para a direita, em cima está a pele, embaixo estão os órgãos. Então, a minha lateral fora aqui da imagem estaria o umbigo. A crista ilíaca anterior vai ficar onde essas faces se juntam. Então, ela vai estar mais ou menos por aqui. E esse daqui é a lateral do corpo da pessoa. Então, estou vendo bem esse pedacinho. Vamos começar a identificar as estruturas. Passando a linha vermelha, isso o próprio software já faz, ele vai me dar a camada de gordura subcutânea. Então, tem camada de gordura subcutânea que é entre a pele e essa linha branca aqui, que é a primeira fáscia, medida em milímetros. Obviamente, cada pedaço cada trecho, cada segmento da minha imagem vai ter uma cavidade, um tamanho diferente de gordura subcutânea, mas são todas muito próximas. Alguns pedaços vão ter um pouco menos, outros vão ter um pouquinho mais. Indo para baixo, essa cavidade aqui é aquela que eu mostrei, que é o reto abdominal. É como se ele se projetasse da tela, se ele viesse da tela para cá. Então eu tenho aqui uma cavidade do reto abdominal, que a gente delimita entre uma fáscia e a outra fáscia. A lateral, aqui eu mudei um pouco o contraste para conseguir enxergar melhor. Se vocês olharem aqui, fica talvez um pouco difícil de separar aqui que é o quê. Mudando o contraste da imagem, eu consigo ver o que é oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso abdominal. Me parece musculaturas bem pequenininhas dessa pessoa, não é uma pessoa muito treinada. É uma musculatura singela, humilde. Ela tá ali, mas ela não tá, nossa, gritando, estou aqui. No final, eu teria uma imagem assim, depois de ter marcado tudo, onde dá para ver gordura subcutânea, reto abdominal, 13 milímetros de profundidade, o reto abdominal ok. Oblíquo externo, oblíquo interno, transverso abdominal. Essa é uma pessoa que poderia treinar melhor essas musculaturas de sustentação do torso, os oblíquos em si. Nesse caso específico, não são todos os casos, a gente consegue ver, eu consigo ver uma ponta do fígado aqui. Lembrando que o fígado está à direita, se eu fizer a imagem à direita, eu estou vendo o fígado. Se eu fizer a imagem para a esquerda, eu vou ver mais o estômago. Às vezes eu consigo ver parte do intestino que fica por aqui, dependendo da altura que você fizer a imagem também. Mas no geral, às vezes eu vejo um pedaço de fígado, mas não é sempre. Então, essa seria a imagem final no corte transversal do abdômen. Agora vamos para o corte sagital, de cima para baixo.
seguindo aqui paralelo à linha alba, que seria essa linha aqui no meio do corpo. Eu vou conseguir majoritariamente ver o reto abdominal dessa pessoa, não consigo ver muito mais coisa do que isso. Então, a imagem crua é assim. O peito vai estar aqui para cima, enquanto o quadril vai estar aqui para baixo. E em cima está a pele, as linhas brancas delimitam as faces. Passando aqui a linha vermelha na primeira face, eu consigo ver gordura subcutânea. Então, aqui essa pessoa tem uma gordura subcutânea um pouco maior, na cavidade mais inferior, na parte mais inferior do abdômen, essa parte no infra. Chega a 2 centímetros de profundidade, mas esteticamente pode acabar incomodando essa pessoa. Se forem ver uma camada mais ou menos assim, de 2 centímetros, esteticamente pode incomodar. Mas já falo aqui, já mostro a gordura, o deep fat, a gordura profunda, mas em questões de saúde está bem tranquilo. O deep fat é essa pequena camadinha. Se você for ver bem, tem uma outra face aqui e a face aqui embaixo. Então, se eu pegar só esse corte, vou ter camada de gordura subcutânea mais externa e camada de gordura subcutânea profunda, que seria o deep fat relacionado à síndrome metabólica. Que é essa pequena cavidade, bem pequenininho, não me chamaria atenção, mas ok. E na parte superior do tronco dessa pessoa não tem muita gordura. Se eu marcar outra face inferior, eu consigo ver o reto abdominal, o tanquinho. Aqui não tem um tanquinho tão bem definido, a gente tem os gomos inferiores aqui tão bem definidos, mas os superiores não estão. Deixa eu pegar aqui o cru para vocês verem. Eu consigo ver que aqui tem uma fáscia descendo aqui tem outra fáscia, aqui tem outra fáscia e aqui tem outra fáscia. Então tem os 4 gominhos do abdômen aqui. Quando a gente delimita, a gente consegue ver se realmente estão formando gominhos ou não. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um abdômen muito hipertrofiado e um abdômen pouco hipertrofiado para vocês verem. Agora, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui. Os gominhos, essas linhas brancas aqui, são aquelas fáscias que a gente consegue ver. Então a gente consegue delimitar certinho onde que é cada gominho e ver se está hipertrofiado, se não está hipertrofiado, se está só uma linha reta, se não está aparecendo tanquinho porque tem muita gordura, ou não está aparecendo tanquinho porque não tem tanquinho mesmo. Isso aqui vai mais para a parte da estética, do culturismo em si. Então vamos lá. Esse daqui é o abdômen forte. Você claramente consegue ver as bolinhas do abdômen. Temos gominhos aqui. Como a tela não se deforma para cima, ele vai se deformar para baixo. Porque o normal aqui seria ele estar para cima. Mas como eu deixei reta a linha mais externa, ele vai se deformar para baixo. É por isso que a bolinha está para baixo. Mas na vida real a bolinha está para cima. É só questão de a gente padroniza que o zero é uma linha reta. Então tudo que vai virar para cima, na imagem fica para baixo. Aqui a gente tem um abdômen bem definido. Tem aqui, ó, um gominho aqui para cá, um gominho para cá, um gominho para cá e o outro gominho aqui. Tem os 4 gominhos de um lado do abdômen, sempre o direito que eu faço. 2,5 centímetros de profundidade da espessura do tecido, uma espessura bem boa. E a camada de gordura não tem quase nada, 3 milímetros de gordura, 4 milímetros de gordura, bem pouquinho que tem de gordura nesse abdômen. Compara aqui com o outro abdômen. Esse daqui é o mesmo corte, eles estão na mesma escala. A camada de gordura aqui é bem maior, muito maior, chegando a quase 4 centímetros de profundidade. E o reto abdominal você não consegue desenhar o tanquinho. Tá vendo que é parecido como se fosse uma linha reta? Lembra que eu falei que ia se deformar para baixo, tudo que é para cima? Aqui tá para cima, aqui tá para baixo. Então, na real, essa pessoa é como se tivesse uma barriguinha aqui para cima. E é uma musculatura que tem bastante gordura intramuscular, inclusive, que é esses risquinhos brancos, que eu vou discutir melhor em outros cortes, mas é uma musculatura com baixa qualidade, não hipertrofiada e não tem um tanquinho aqui. Além disso, aquele deep fat é toda essa camada dessa linha branca aqui para baixo. Tem uma grande área de deep fat. Então, alguém que tem um risco de desenvolver uma síndrome metabólica com uma musculatura bem ruim, não só em volume, mas também em qualidade. Comparando aqui essas mesmas pessoas, eu não peguei pessoas diferentes aqui, são essas mesmas pessoas num corte transversal. Lembrando aquele primeiro que a gente conversou. Cavidade do reto abdominal bem definida, oblíquo externo bem pequenininho, oblíquo interno bem grande, e aqui eu tive que mudar o contraste para pegar essa linha aqui para poder demarcar o que é o transverso abdominal. Essa pessoa é powerlifter, é por isso que o tronco dela é bem desenvolvido, porque ela estabiliza muito bem. É a pessoa que levanta altas cargas tem que estabilizar o tronco, por isso que esse transverso é bem grande, o interno é bem grande, mas não necessariamente o oblíquo externo é bem grande, porque não precisa dessa musculatura bem desenvolvida. Nesse daqui, a gente tem um reto abdominal bem pequenininho, o tecido adiposo profundo
grande, o todo bem considerável também, e esses oblíquos externo e interno transverso também são inexistentes praticamente, são pequenos filetes de menos de 1 centímetro de profundidade cada um. Aqui peguei para vocês verem outros cortes em si. São duas pessoas magras. As duas pessoas aqui têm uma camada de gordura bem pequenininha, 6 milímetros de profundidade versus 8 milímetros de profundidade. Só que essa da esquerda, ela não tem a musculatura bem desenvolvida. Se você for ver, oblíquo externo, interno, transverso pequeno e o reto abdominal bem pequeno. Já essa pessoa também é uma pessoa magra, tem pouca gordura subcutânea aqui. Mas o reto abdominal dela é muito maior do que esse reto abdominal. E os folículos, o oblíquo externo, o interno e o transverso são muito bem desenvolvidos. Se eu não me engano, essa pessoa aqui, ele é do CrossFit, e esse daqui é, na real, uma pessoa com transtorno alimentar. E é por isso que as musculaturas não estão bem desenvolvidas, mas é uma pessoa magra. Mesma coisa se a gente for comparar o excesso de gordura. Tem excessos diferentes. Essa pessoa aqui da esquerda, ela tem 41 milímetros de profundidade, 4 centímetros de profundidade de gordura abdominal, mas talvez, vamos aqui do 25 para o 40, 15, ela tem menos da metade disso daí de gordura profunda, do deep fat. Então, beleza, é importante se preocupar ali com síndrome metabólica, mas nem tanto. Seria mais um acúmulo de gordura que vai mais para a parte da estética em si, do excesso de gordura, mas não tanto para as repercussões metabólicas. E as musculaturas aqui é bem difícil de ver também, porque tem bastante gordura por cima. Já essa pessoa aqui da direita tem 6 centímetros de profundidade, 62,9 milímetros de profundidade de gordura abdominal. Então, um blocão assim de 6 centímetros. E mais de metade dele é dessa deep fat, que é o tecido adiposo profundo relacionado com síndrome metabólica. Então, essa pessoa da direita, ela está muito mais propensa a desenvolver uma síndrome metabólica, uma resistência à insulina, diabetes e afins, do que a pessoa da esquerda. Então, a gente tem perfis diferentes de gordura abdominal, mesmo no paciente obeso. E é isso por hoje sobre avaliação de abdômen. A partir dessa interpretação básica que vocês vão correlacionar com a clínica de vocês e começar a decidir terapêuticas, tanto de exercício, quanto de alimentação, quanto medicamentosa e afins, e poder comparar como que esse paciente está evoluindo e ver o que esperar em relação ao abdômen dele. Principalmente na parte estética, eu vou precisar investir em hipertrofia de abdômen ou redução de gordura do abdômen, ou eu preciso ver na parte metabólica, vamos pedir um exame bioquímico, como que será que realmente está essa pessoa? Talvez essa pessoa tenha pouca gordura aqui no abdômen, ela não é tão gritante assim o tamanho, mas é um deep fat muito grande, ou não. Eu vou pedir algum exame, vou pedir, o que eu vou fazer? Lembrem-se, dúvidas se tiverem, podem comentar aqui que eu respondo. Se vocês quiserem algum conteúdo específico sobre ultrassom, manda aqui que eu posso preparar alguma coisa. Lembre-se de me seguir nas redes sociais, @chaves.rod. Compartilhe esse vídeo do YouTube lá, essa videoaula. Marca outras pessoas e vamos fazer essas videoaulas aqui girarem e crescerem, porque acho bem importante a galera saber como é que a ultrassonografia funciona. Se tiverem mais alguma dúvida, podem me perguntar. Caso não, valeu, falou!